Já estamos quase todos. Então vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem-vindos a esta nossa tarde de primeiro sábado. Podemos sentar um bocadinho. Conseguem ouvir? Vou tentar melhorar aqui. Assim está melhor. Conseguem me ouvir aí atrás, lá ao fundo? Tudo bem? Muito bem. Se não, levantem a mão e eu tento melhorar aqui alguma coisa, tá bom? Então, como eu estava a dizer, estamos na nossa tarde de primeiro sábado. Muitos de vós já têm vindo noutros meses, alguns será pela primeira vez. Quem é que está aqui pela primeira vez? Alguns braços no ar. Muito bem, então vou só explicar muito brevemente em que é que consiste esta devoção, para estarmos todos na mesma sintonia, sim? Em sintonia. Muito bem, então, a devoção dos primeiros sábados, dos 5 primeiros sábados, consiste num dos pedidos que Nossa Senhora fez no dia 10 de dezembro de 1925, numa aparição que foi só à Irmã Lúcia. Estava a Irmã Lúcia em Pontevedra, era a Irmã Doroteia, tinha entrado no Instituto de Santa Doroteia, e Nossa Senhora, no dia 10 de dezembro de 1925, aparece com o menino Jesus e nesta aparição traz mais uma vez o seu coração na mão, não é? Mostra o seu coração cercado de espinhos e vai dizer à Lúcia, é uma aparição onde lhe chama filha, olha filha, uma aparição muito bonita, vale a pena ir ler, eu não vou ter aqui tempo de explorar muito, mas então nessa aparição Nossa Senhora, a dada altura, diz-lhe, tu ao menos vê de me consolar. E explicou à Lúcia como é que ela podia consolar. Disse-lhe que teria de fazer 4 coisas com uma intenção. Durante 5 sábados, 5 primeiros sábados seguidos, portanto 5 meses seguidos, no primeiro sábado de cada mês, fazer estas 4 coisas com uma intenção. E quais são as 4 coisas? Então, rezar o terço, fazer 15 minutos de companhia meditando num dos mistérios do Rosário, comungar e confessar-se. Fazer estas 4 coisas, a confissão até pode ser uma semana depois, ou uma semana antes, ou até mais, desde que seja uma confissão por mês, certo? Por cada primeiro sábado. Fazer estas 4 coisas com a intenção de reparar o coração imaculado de Maria. Algo que é muito bonito desta devoção é que Nossa Senhora faz uma promessa e diz assim à Lúcia, a quem fizer esta devoção, portanto não é só para a Lúcia, não é? É para todos nós. A quem fizer esta devoção, prometo assistir-lhe na hora da morte com todas as graças necessárias à salvação. E estaríamos aqui muito tempo a falar desta incrível devoção e desta promessa muito bonita de Nossa Senhora, que entra nesta lógica da superabundância de Deus, que com o nosso pouco faz maravilhas, faz muito, mas não vamos por aqui hoje. Hoje vamos começar aqui este nosso tempo de encontro, com uma catequese. Aqui no santuário fazemos assim, rezamos o nosso terço na capelinha, depois temos esta meia hora de catequese, aproveitamos, já que estão aqui, fazemos uma catequese, e depois teremos meia hora de meditação que faremos em contexto de adoração eucarística. Portanto, teremos o Santíssimo exposto. O que Nossa Senhora pediu foi só 15 minutos e não precisa de ser com adoração eucarística. Mas aqui no santuário fazemos assim. Também temos esta oportunidade, já que temos as condições para isso, fazemos desta forma. Então, hoje nós temos vindo a percorrer em cada primeiro sábado as várias aparições
de Nossa Senhora, aqui em Fátima, e hoje vamos falar de uma aparição que não é tão conhecida, que é a 7ª aparição. Portanto, Nossa Senhora apareceu desde maio até outubro, se contarmos são 6 meses, não é? Apareceu 6 vezes, 5 vezes foi aqui na Cova da Iria, onde está a imagem dela, ali na capelinha. Uma outra vez em agosto, como não foi no dia 13, foi no dia 19, foi nos Valinhos, que se calhar já tiveram a oportunidade de visitar, mas depois Nossa Senhora apareceu uma 7ª vez. Não em 1917, mas em 1921. Vamos tentar perceber melhor o que é esta aparição, em que é que consiste. Se calhar alguns já conhecem, outros não. Mas é uma aparição muito interessante. Então, a 13 de maio de 1917, portanto, na primeira aparição de Nossa Senhora disse assim à Lúcia, aos 3, não é? Vim para vos pedir que venhais aqui 6 meses seguidos, no dia 13, a esta mesma hora. Depois direi quem sou e o que quero. Depois voltarei aqui ainda uma 7ª vez. Portanto, Nossa Senhora já em maio diz, voltarei aqui uma 7ª vez. Esta 7ª vez de que Nossa Senhora fala, acontece numa altura decisiva para a jovem Lúcia. Nós sabemos que o Francisco e a Jacinta vão ficar doentes em 1918, o Francisco veio a falecer em 1919 e a Jacinta em 1920, e a Lúcia fica sem os 2 primos, fica a única vidente ainda viva. E então, nessa altura, em 1920, também acontece algo muito importante aqui nesta diocese. Esta diocese pertencia ao Patriarcado de Lisboa e nessa altura é restaurada, a diocese é restaurada, e vem para cá o bispo, o novo bispo, que era o Dom José Alves Correia da Silva, em 1920. E no ano seguinte, em 1921, o Dom José quis se informar destes acontecimentos de Fátima e quis falar com a irmã, ainda não era irmã, não é? Com a jovem Lúcia, que era a única ainda viva. Então, ao saber que nessa ocasião ela se encontrava em Fátima, o Dom José pediu a uma senhora da sua confiança o favor de ir ver se, com a licença da mãe, levava a Lúcia à Leiria. Então a Lúcia encontrou-se pela primeira vez com o Sr. Dom José, que a interrogou sobre as aparições e aconselhou a Lúcia a guardar segredo do que havia testemunhado e aconselhou-a a sair de Fátima. Então, naquele primeiro momento, a Lúcia, neste contacto com o Sr. Dom José, acolhe a proposta do seu bispo, mas depois vai caindo em si e começa a pensar em tudo aquilo que tinha que deixar. A própria Lúcia descreve depois o arrependimento que sentira e até decide retroceder na decisão tomada. Ela dizia para consigo, a Lúcia, disse-lhe que sim, mas agora vou dizer-lhe que não. Então é assim, nesta angústia de decidir o que fazer, que a Lúcia decide visitar os terrenos da Cova da Iria. E então, quando de repente tem uma visão de Nossa Senhora, a tal 7ª aparição de Nossa Senhora. E ela descreve no seu diário esta aparição. Então diz assim a Lúcia, vou ler o que ela escreveu. Assim solícita, ou seja, a Lúcia está a falar para Nossa Senhora, está a rezar, assim solícita mais uma vez desceste à terra. E foi então que senti a tua mão amiga e maternal tocar-me no ombro. Levantei o olhar e vi-te. Eras tu, a mãe bendita, a dar-me a mão e a indicar-me o caminho. Já vamos ler o resto da aparição, também não acaba aqui. Mas deixem-me explorar convosco este primeiro momento. Vamos nos deter um bocadinho neste gesto de Nossa Senhora. De facto, esta 7ª aparição é uma aparição muito pouco conhecida e, se calhar, por este caráter muito particular. É quase como se estivéssemos a entrar na intimidade da oração da Lúcia, num encontro pessoal entre ela e Nossa Senhora. Mas é precisamente este aspecto, o primeiro bonito aspecto desta aparição, que quero sublinhar. Porque Nossa Senhora vem mostrar-se muito próxima. E, de facto, toda a mensagem de Fátima parece querer mostrar-nos que Deus nos quer fazer entender esta sua proximidade. E esta proximidade de Nossa Senhora. E eles estão atentos à nossa voz, envolvidos na nossa vida.
O nosso Deus não é um Deus de pedra, que não sinta a nossa dor ou a nossa alegria. Nem é um Deus distante, que não chega a tocar a nossa vida. A irmã Lúcia descrevia que Nossa Senhora era aquela que vinha descer mais uma vez e tocar no ombro. Todo este movimento de descer, tocar no ombro, levá-la pela mão, são formas palpáveis e visíveis para falar de algo que é uma realidade para cada um de nós. Uma realidade que para nós se calhar não é visível, se calhar não sentimos a mão de Nossa Senhora a tocar-nos no ombro, mas é verdadeira. Não é visível, não é palpável, mas é verdadeira, tal como foi verdadeiro para a irmã Lúcia. Então, o que é que vemos a Lúcia a fazer? E deixa-me acrescentar isto. Esta é a primeira aparição onde Nossa Senhora toca na Lúcia. Mas então, a Lúcia, nesta aparição, é uma Lúcia em discernimento. Ou seja, ela está na dúvida do que fazer. Saio de Fátima, não saio de Fátima. Começa a pensar, se eu sair de Fátima, vou ter que deixar a minha família, vou ter que deixar este lugar que é tão importante para mim. Conseguimos imaginar a jovem Lúcia nesta luta. Então o que é que ela faz? Ela vem ao lugar das aparições, quer encontrar-se com Deus, a quem já tinha dado um sim. Ela já tinha dado um sim na aparição de maio. Quando Nossa Senhora tinha perguntado, quereis oferecer-vos a Deus? Ela tinha dito que sim. Então, naquele momento decisivo da sua vida, 1921, sentindo-se sozinha e em angústia, sem saber o que fazer, vem aqui, vem ao lugar que lhe trazia à memória tudo o que tinha vivido nas aparições, todos os seus encontros com Deus. Ela quer buscar Nossa Senhora, que a tinha introduzido na luz que é Deus. Portanto, esta abertura de Lúcia, onde Deus revela mais uma vez a sua graça e misericórdia, é a abertura que vai permitir ela descobrir qual é a vontade de Deus para ela. Eu gosto de pensar que podemos aprender da Lúcia que nos momentos de dúvida há que procurar o Senhor e Nossa Senhora, porque eles estão bem perto de nós, mas precisam deste nosso desejo, desta nossa abertura. Das primeiras coisas que precisamos aprender na vida espiritual é que temos esta possibilidade de entrar em conversa com Deus, de rezar, como que estando numa relação de tu a tu, de proximidade. Não se trata de rezar só fórmulas mecanicamente, nem se trata de um momento de magia em que Ele nos ouve e se estivermos muito concentrados, Ele faz a nossa vontade. Não é assim, mas é uma relação. Santa Teresa d'Ávila falava da oração assim, dizia que é estar muitas vezes com quem sabemos que nos ama. Dizia ainda que não se trata de pensar muito, mas de amar muito. Então é isto que a Lúcia faz. Amando a Deus, tendo aprendido a amar a Deus com Nossa Senhora, amando Nossa Senhora, sabendo que ela a acompanhava, volta ao lugar original, a este lugar onde se encontrou com Deus, e reza, e abre-se a esta vontade de Deus. Aqui tinha percebido este projeto de salvação, e agora percebe-o ainda melhor, e já vamos ver como. Percebe que Deus conta com ela também. E é aí que se dá esta aparição prometida e que Nossa Senhora se mostra tão atenta e próxima, ao ponto de tocar, como ainda nunca tinha acontecido em nenhuma aparição em Fátima. E portanto isto leva-me ao segundo ponto. A Lúcia, a seguir, continua a escrever como é que foi esta aparição. Ela conta a impressão que teve e descreve rezando. A Nossa Senhora, os teus lábios descerraram-se e o doce timbre da tua voz restituiu a luz e a paz à minha alma. Aqui estou pela 7ª vez, disse Nossa Senhora. Vai, segue o caminho por onde o Senhor Bispo te quiser levar. Essa é a vontade de Deus. E a Lúcia conta, repeti então o meu sim, agora bem mais consciente do que o do dia 13 de maio de 1917. As palavras ditas por Nossa Senhora nesta aparição lembram-nos, como vários autores já referiram, as palavras do Evangelho das Bodas de Caná, onde a mãe de Jesus diz aos serventes, lembram-se? Fazei tudo o que ele vos disser. Agora Nossa Senhora nesta aparição dizia à Lúcia, vai, segue o caminho, faz o que ele te disser. E este imperativo, vai, faz, fazei,
vem como palavra de estímulo, dita com a ternura materna de Maria, que incentiva a obediência que brota da confiança. Portanto, quando a Nossa Senhora diz à Lúcia, vai, faz o que o Senhor Bispo te disser, não se trata de um mandato de tipo exterior, estão a ver? Que se impõe sobre o outro, sem deixar espaço à liberdade. Não. Porquê? Porque a confiança, a obediência sem confiança é uma violência. Então, esse tipo de obediência não é de Deus. Deus pede uma obediência libertadora, estimula-nos a confiar no seu plano de salvação e a aderir com alegria, como caminho de afirmação pessoal da nossa identidade de filhos de Deus, chamados à santidade, que é de facto a maior realização que podemos ter. Eu quando pensava nisto, pensava que é interessante que na nossa vida, se calhar todos nós conseguimos identificar coisas que ou situações, ou pessoas que nos levam a fazer coisas que não queríamos fazer. Alguns vícios, ou influências menos positivas, tendências que temos, pessoas que nos manipulam, eventualmente, enfim. Talvez cada um de nós soubesse identificar algo que na nossa história já nos tenha feito sentir assim, aprisionados, obrigados a ser ou a fazer alguma coisa. E nessas situações, o que sentimos é constrangimento ou violência, algo que sai do nosso controle. Ora, nesta 7ª aparição, Nossa Senhora estimula a obediência ao Senhor Bispo e a Lúcia diz que a sua voz, ela escreve assim, restituiu luz e paz à minha alma, dizia a Lúcia. Portanto, o sentimento que vemos aqui na Lúcia é um sentimento de consolação que vem do Espírito Santo. Então temos neste episódio um caso de discernimento no Espírito. A Lúcia está diante destas duas possibilidades, sair de Fátima ou não, reza, a seguir reza, regressa aos lugares do encontro com Deus, através de Nossa Senhora, abre-se a essa graça, a esse encontro e coloca-se à escuta. E neste colocar-se à escuta, descobre-se acompanhada no seu caminho. E diante do estímulo dado por Nossa Senhora, então a Lúcia adere com liberdade. E o que sente é luz e paz. Portanto, isto é um caminho de discernimento muito claro. A Lúcia está diante de duas questões. Vai rezar e coloca-se à escuta. Pergunta a Deus, o que é que queres de mim? Era sempre a primeira pergunta dela nas aparições, não é? O que é que Vosso Messê me quer? E a Lúcia vai continuar toda a sua vida nesta lógica, como vemos nesta 7ª aparição. De diante de uma dúvida, vir perguntar ao Senhor, o que é que tu queres? Qual é o caminho que tu tens para mim? E, portanto, a Lúcia pode voltar a dizer o seu sim, como ela diz agora de forma mais consciente e eu diria mais confiante também. E será esse o caminho que fará ao longo da sua vida, de ir aprofundando o sim dado, crescendo cada vez mais na obediência e na docilidade. Esta perseverança ao sim dado, na vida de cada dia, na vida da Lúcia, não tenhamos dúvidas, vai passar pela escuridão, pela perturbação do coração, mas ela não esqueceria aquela luz e aquela paz sentida naquele momento. De facto, a Lúcia escrevia ainda sobre esta aparição, rezando ainda a Nossa Senhora. E, enquanto de novo te levavas ao céu, como num relance, passou-me pelo Espírito toda a série de maravilhas que naquele mesmo lugar, havia apenas 4 anos, ali me passou-me pelo Espírito, ali me tinha sido dado contemplar, desculpem. E a Lúcia continua, por certo que desde o céu o teu maternal olhar me seguia os passos e no espelho imenso da luz que é Deus, viste a luta daquela a quem prometeste especial proteção. E ela recordava, eu nunca te deixarei, o meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Portanto, a Lúcia recordava estas palavras de Nossa Senhora e dizia que era alvo desta especial proteção, como somos cada um de nós. A certeza que fica no coração da Lúcia, quer na aparição de junho, quer depois nesta 7ª aparição, é esta garantia de que o coração de Nossa Senhora é refúgio, esta garantia de que ela está próxima, de que está atenta.
que é sustento para a vida toda da irmã Lúcia, estas certezas. Então, olhando para esta 7ª aparição, percebemos como Nossa Senhora está na nossa vida, estimulando a um caminho de obediência libertadora. Estão a ver? É como uma mãe que diz, podes confiar, vai, faz o que o bispo te disser, podes confiar. Então, Nossa Senhora vem dizer isto, podes confiar em Deus, no seu plano, podes confiar nos seus desígnios, que são bem maiores do que nós. Então, trata-se de um convite a rejeitarmos 2 extremos. A rejeitar a tendência para um individualismo obstinado de quem quer decidir tudo na vida sozinho e impulsivamente, estão a ver? Portanto, há aqui um incentivo ao discernimento, a colocarmos Deus na nossa vida, a perguntar-lhe, mas também um rejeitar esta incapacidade de decidir que nos deixa paralisados ou que nos leva a deixar-nos influenciar por outras vozes, por outras tendências, por qualquer voz. Nós sabemos que no dia a seguir à aparição, que foi no dia 15 de junho de 1921, no dia a seguir, a Lúcia sai de Aljustrel, a caminho do asilo de Vilar no Porto, longe daqui. E ali é admitida no dia 17 de junho à guarda das religiosas de Santa Doroteia. E aí toma o nome de Maria das Dores. E promete guardar segredo sobre a sua verdadeira identidade e sobre tudo o que tinha vivido. Então, a partir daí, começará, para a Lúcia, um caminho vocacional que a levará depois a tornar-se religiosa de Santa Doroteia e muito mais tarde, em 1948, carmelita descalça. Então, esta 7ª aparição parece ter sido um momento de transição na vida da Lúcia. Muda de cidade, muda de nome, terá que construir novas relações, agora já sem os primos, sem o Francisco e sem a Jacinta, e sem poder dizer quem era, e sem a sua família por perto. Uma mudança muito radical na vida da jovem Lúcia. Mas o que é que vemos? Que continua a assegurar-se nesta certeza de que é acompanhada por Nossa Senhora e que Deus está na sua vida, está presente na Eucaristia, está presente também na sua comunidade e, muito especialmente, começa a crescer na irmã Lúcia um grande amor à Igreja, por quem tanto se entrega. Então, esta 7ª aparição parece que vem falar-nos da vocação da irmã Lúcia, uma vocação que será sempre marcada pela mensagem de Fátima e pelos traços mais vincados desta mensagem, como o amor à Eucaristia, a confiança no coração imaculado de Maria, o rosário, a reparação, a consagração, o amor à Igreja e à humanidade, tantas vezes envolvida no pecado e no sofrimento, este amor aos pobres pecadores, como diziam aqui em Fátima. Na aparição de junho, Nossa Senhora tinha dito à Lúcia: tu ficas cá mais algum tempo, para me fazer conhecer e amar. Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. E, de facto, Portugal e o mundo inteiro nunca esqueceram a irmã Lúcia, mesmo quando ela estava detrás das grades da clausura do Carmelo. Como dizia o teólogo e historiador José Rui Teixeira, o locutório do Carmelo parecia uma extensão da Cúria Romana e a cela da Lúcia transformava-se numa espécie de mapa mundi de milhares e milhares de cartas que traziam o rumor de tantas necessidades e intenções. Mas eu gostava de sublinhar isto. A 7ª aparição parece ter contribuído para esta descoberta vocacional da Lúcia e recorda-nos que Deus tem algo a dizer a cada um de nós em termos de caminho vocacional. Cada um de nós é chamado, é convocado, ou seja, cada um de nós é vocacionado a assumir um papel nesta história de salvação. Deus hoje continua a chamar e chama casais para viverem em santidade a sua vocação, mas também continua a chamar jovens para o sacerdócio e também para a vida consagrada. Mas parece que precisamos de reaprender e transmitir aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos jovens, esta capacidade de escutar a Deus, de escutar o seu chamamento e este desejo de permanecer fiel a esse chamamento. O exercício desta escuta implica colocarmos a questão que a Lúcia colocava sempre: o que quereis de mim? Perguntarmos isto ao Senhor e ensinarmos os nossos jovens a perguntar isto: o que queres, Senhor, de mim?
a Lúcia percebeu que a senhora que tinha visto em cima da azinheira desde maio a outubro de 1917, agora, não é, em 1921, continuava a caminhar com ela. Percebeu que, como ela escrevia, o seu olhar maternal seguia os seus passos. A Lúcia percebeu isto. Desde 1917 até 1921, Francisco morre, a Jacinta morre, e depois em 21, naquela 7ª aparição, a Lúcia percebeu: Nossa Senhora prometeu em junho que nunca me deixaria, e é verdade. Aqui está ela, como ela tinha prometido uma 7ª vez. Como estará sempre ao longo da minha vida. Concluía a Lúcia, não é? Na sua oração, certamente. Portanto, Nossa Senhora vem mostrar-se como mãe na vida da Lúcia e também na nossa vida. Uma mãe que nos vem conduzir à vontade de Deus, que continua a chamar e que nos leva a questionar qual é a minha vocação, a que é que Deus me chama? E que é uma pergunta, então, muito importante nos dias de hoje, para fazermos um caminho de liberdade e autenticidade na vontade de Deus. Um último ponto que gostava de sublinhar desta aparição é que, a partir daqui, a Lúcia tem uma maior inspiração, uma maior motivação e força para se entregar mais pela Igreja e pela humanidade. Mais uma vez, o teólogo José Rui Teixeira destacava na personalidade de Lúcia o seguinte, dizia ele: o âmago desta vida foi a oração, a intimidade espiritual com Deus. Nesse âmago nunca esqueceu a Igreja, o Santo Padre, a conversão dos pecadores, a união das igrejas e a unidade da Igreja, a sua comunidade e essa multidão silenciosa que de todo o mundo se recomendava às suas orações. Portanto, esta 7ª aparição, como aliás toda a mensagem de Fátima, convida também a uma compreensão da Igreja como este mistério, como sacramento da presença de Deus. A Lúcia sempre levou consigo a preocupação pela Igreja, pelos seus ministros, especialmente pelo Santo Padre e pelos bispos, que exercem a autoridade de forma especial. E também um profundo sentido de respeito e de obediência por esse papel. De facto, hoje em dia parece importante voltar a lembrar este papel fundamental da Igreja na nossa vida espiritual. Deus chama-nos sempre em comunidade, dá-nos os sacramentos por meio da comunidade e revela-se de forma ordinária por meio destes mediadores, desta mediação da Igreja. Então, meus amigos, a participação na missa dominical, o envolvimento com a nossa paróquia, a procura do sacramento da reconciliação, do acompanhamento espiritual, o interesse pelas palavras dos nossos bispos e do Santo Padre, enfim, são elementos muito importantes também na nossa caminhada. Na Igreja temos uma mãe, uma comunidade de irmãos, uma casa onde Deus nos espera e nos abraça, a todos, como diria o Papa Francisco. Mas, atenção, não é um lugar onde só temos direito a receber, onde vamos porque este amor incondicional, então vou para receber só. Muito bem, é verdade, aqui temos um manancial de graças e temos muito a receber, mas também é um lugar onde somos chamados a escutar e a servir, porque a Igreja somos todos e cada um de nós batizados com o que damos e também com o que não damos. Portanto, este tempo de Advento que se aproxima, começa amanhã. Eu costumo dizer lá em casa que hoje é dia de Ano Novo, porque termina um ano litúrgico e começa outro. Então pode ser uma boa ocasião para nos colocarmos também nós à escuta do que Deus nos pede neste momento da vida que vivemos. O que é que nos pede na nossa vida de oração? O que é que nos pede a nível de discernimento, em alguma decisão? O que é que nos pede, eventualmente, a nível vocacional, sobretudo para quem é mais jovem? O que é que o Senhor nos pede? Que este tempo de Advento seja um tempo de fazer exame de consciência do ano que passou, mas também de viver um tempo de graça, um tempo forte, litúrgico, como um momento de conversão, de fazer algum propósito, enfim, para estarmos e servirmos melhor na comunidade onde estamos. Então que esta aparição de Nossa Senhora nos recorde isto, que ela está, que ela vem mostrar-se próxima como mãe, que transmite luz e paz, como dizia a irmã Lúcia, ao nosso coração. Vem para isto e que nos abramos a esta proximidade dela, que a procuremos, que procuremos o Senhor, que está tão próximo de nós, como este tempo de Advento
nos mostra tão bem, não é? Este Jesus que vem habitar, que é o Deus connosco, que habita entre nós. E lembremos-nos que Nossa Senhora transmite isto: fazei o que Ele vos disser, o que Jesus te disser. E também através da Igreja, desta comunidade que temos, que é a nossa mãe e são os nossos irmãos. Então assim, nesta certeza de que Nossa Senhora nos acompanha, passamos agora para a nossa meditação. Vamos estar em oração, a aguardar que o Senhor venha então para o altar. Durante a oração inicial e na bênção final, os que puderem poderão ajoelhar. Durante a meditação podemos estar sentados ou da forma que mais nos ajudar à meditação. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos.
Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Vamos estar durante este tempo em adoração, procurando reparar o coração imaculado de Maria. Estamos diante do Senhor e com Ele vamos meditar no mistério da ressurreição de Jesus. Do Evangelho segundo São Lucas. No primeiro dia da semana, ao romper da alva, as mulheres foram ao sepulcro, levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram removida a pedra da porta do sepulcro e, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas com o caso, apareceram-lhes 2 homens em trajes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, eles disseram-lhes: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galileia, dizendo que o Filho do Homem havia de ser entregue às mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia. Recordaram-se então das suas palavras. Voltando do sepulcro, foram contar tudo isto aos 11 e a todos os restantes. No primeiro dia da semana, ao romper da alva, dizia o Evangelho. Esta passagem fala-nos do primeiro momento do dia. E esse primeiro momento é o romper da alva, da luz, que nos lembra o primeiro dia da criação, em que a luz é criada e rompe as trevas e o caos inicial. Com a ressurreição de Jesus, é como se acontecesse uma nova criação. Há uma luz no mundo que não havia antes. Podemos dizer que na ressurreição tudo é recriado em Jesus. Ele, o homem novo, o novo Adão, torna-se ícone desta humanidade recriada, liberta do pecado e da morte. Com a ressurreição nasce a nossa possibilidade de sermos recriados, renovados, em criaturas eternas, filhos do Pai como Jesus. Deus é sempre radicalmente novo. A sua presença traz sempre uma novidade. Quando Maria Madalena, uma daquelas 3 mulheres, vai ao sepulcro, ela já devia interiormente esperar algo de novo, porque já tinha convivido com Jesus e visto tudo o que ele fazia e percebido que era sempre algo de novo, de diferente. Mas parece que ela ainda não estava preparada para algo tão novo. A tendência nas nossas vidas é entrarmos muitas vezes na rotina, que pode cansar ou tirar o entusiasmo. Muitas vezes é por isso que esperamos com tanta ansiedade as férias grandes, ou o tempo de Natal ou da Páscoa. Parece que precisamos de quebrar a rotina, precisamos de algo novo, diferente. Ora, a relação com Deus é feita de encontros com Ele que me levam sempre a algo novo,
que renovam a alegria, a confiança, o entusiasmo. A presença de Jesus na vida traz sempre uma nova luz, uma esperança, uma alegria no meio das maiores tribulações. E a sua ressurreição é a maior novidade, com as maiores consequências para o ser humano. Santo Francisco Marto viveu assim encantado por Deus. Dizia: como é Deus? Isso sim que a gente nunca pode dizer. Jesus continua a ser aquele que traz sempre algo de novo em cada momento. E nós precisamos que Ele nos desafie, que nos leve a ver mais longe. Precisamos de nos deixar encantar como o Francisco. Precisamos de voltar a dizer como Ele, como é Deus. Como seria bom que cada encontro com o Senhor nos desse este impulso novo de homens e mulheres. Como seria bom que deixássemos que cada encontro nos levasse a isso, a um novo impulso de homens e mulheres recriados que podem recomeçar com Jesus uma vida nova. Então que hoje, neste início de ano, neste ano novo, seja este primeiro dia, a primeira luz, até que possamos viver um dia a própria morte como um romper da alva eterna, um primeiro dia que já não terá ocaso. Lembremos que podemos sempre recomeçar. Então, preparando-nos agora para entrar no tempo de Advento, em que esperamos de forma especial Jesus, este Messias, neste tempo litúrgico forte, deixemos que Jesus nos estimule a vê-lo como esta luz que já veio na história, mas que esperamos que ilumine o fim dos tempos e que ilumine a nossa vida totalmente. No Natal celebraremos essa luz imensa e nova que vem na noite mais escura do ano, romper as trevas da morte ou do pecado. Então aqui, diante de Jesus, pensemos: será que me deixo encantar pela novidade de Deus na minha vida? Procuro descobri-lo? Encontrá-lo? Ou vivo fechada na rotina, distraído com as preocupações desta vida? Rezemos: Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, tu és a luz do mundo. Jesus, abre-nos à novidade da tua presença. Diz o texto que as mulheres, levando os perfumes, buscavam o corpo de Jesus.
olhando para aquelas 3 mulheres que vão ao sepulcro, vemos que o cenário é de tristeza, de dúvida, de medo. A última vez que tinham visto Jesus tinha sido crucificado, morto. Muitas vezes podemos sentir que percorremos um cenário assim, escuro, cheio de incerteza pelo futuro, quer a nível pessoal, quer também a nível mundial, pelas guerras que atravessamos. Mas também a nível pessoal, podemos estar envolvidos na dúvida, no sofrimento, enfim, em algum tipo de escuridão, no trabalho, na vida pessoal, na relação com alguém, mesmo até na relação com Deus. E neste relato, as mulheres estão de rosto por terra, amedrontadas, podíamos dizer, desanimadas. E quando é assim, por vezes, o que vemos nas circunstâncias ou nos outros é um Jesus morto, sem esperança. Assinalamos o que falta, criticamos o que tem de mal, a forma como nos magoa, o que está mal. Enfim, por vezes olhamos sem esperança. Ou podemos mesmo ser levados pela ira, pelo rancor, pelo ressentimento. Podemos ser levados a matar, a destruir ainda mais. Procuramos um Jesus morto, isto é, não vemos nada de bom, nada de esperançoso. Mas os anjos perguntavam às mulheres nesta passagem: por que procurais o vivente entre os mortos? Por que permanecemos numa atitude de desânimo ou de desesperança? Porque procuramos só o que está mal? Há que procurar Jesus vivo, que permanece sempre em cada realidade, em cada pessoa, e a ver o que há de bom em cada momento. A partir daí, talvez saibamos relativizar o que é secundário, o que é passageiro, e focarmos-nos no que é essencial. Os conflitos, as divergências, tudo isso pode passar, mas é preciso que nos centremos naquilo que todos temos em comum. E o que temos em comum é o que não passa, o que é mais importante. Este Jesus que vive em nós. Apesar do medo, o que vemos nas mulheres que vão ao sepulcro é que, ainda estando tristes ou na incerteza ou na dúvida, ainda assim saem de suas casas e levam os seus perfumes. Há certos perfumes que não contam para o céu, como diria Nossa Senhora em Fátima, mas há perfumes que posso acumular que contam para o céu. E estes perfumes melhores são, sem dúvida, as nossas obras de misericórdia, de caridade. E esses são os melhores perfumes que podemos dar ao Senhor. São os únicos que Ele quer. E esse bom odor de Cristo com que Ele conta com esses perfumes da nossa entrega, da nossa oração, do nosso amor, que brotam desta capacidade de o vermos vivo nos outros e nas circunstâncias. Mas por vezes, diante das situações difíceis que nos acontecem, pode acontecer que deixemos acumular em nós maus perfumes. O mau odor vem da maledicência, do ressentimento, da inveja, dos ciúmes, de tudo o que brota da nossa raiva, ou da nossa ganância, ou da nossa inveja, enfim. E é verdade que não conseguimos controlar os sentimentos que temos, mas podemos controlar o domínio que eles têm sobre mim. Os sentimentos de compaixão, de amizade, de carinho, e esses posso cultivá-los, promovê-los em mim, promover esses bons perfumes para dar ao Senhor. Então, diante de Jesus, pensemos: que perfumes tenho acumulado? Que sentimentos deixo que se instalem em mim, que permaneçam em mim? Que sentimentos deixo que me dominem?
Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, obrigada porque vives em nós. Jesus ressuscitado, aumenta a nossa fé. Diziam os anjos às mulheres: lembrai-vos de como vos falou. No relato, os anjos fazem alguns apelos àquelas mulheres. E um deles é este apelo à memória do que Deus faz por nós. Diante do medo de arriscar, os anjos estimulam a fazer memória. Neste mês de novembro que passou, celebramos a solenidade dos fiéis defuntos e muitos de nós fomos visitar os sepulcros dos nossos familiares falecidos e fomos para fazer memória, prestar homenagem e rezar por essa pessoa. A raiz grega da palavra sepulcro é precisamente este recordar. Sendo recordada, a pessoa falecida de algum modo permanece viva, não só no céu, mas também entre nós que não a esquecemos. Trata-se de uma tradição muito bonita, que nos faz pensar também em todas as pessoas que, estando vivas, são completamente esquecidas pelos seus familiares. Este fazer memória é, portanto, a tentativa de manter vivo. Hoje chegamos ao fim do ano litúrgico. Amanhã começa, como dizíamos, um ano novo. E neste início de ano, a liturgia convida-nos a viver o Advento e a celebrar o Natal, que é muito mais do que lembrar o nascimento de Jesus, mas é um fazer memória no sentido mais profundo do termo, de atualizar, de fazer que a vinda de Jesus seja o passado, o presente e o futuro. De facto, precisamos de fazer memória de tudo o que Deus faz por nós, das suas maravilhas na nossa vida, para olharmos com gratidão para o seu coração de Pai e nos comprometermos a responder-lhe com generosidade semelhante no futuro. Diz-nos o Papa Francisco que a fé é um caminho que, enquanto se percorre, deve fazer memória constante daquilo que foi, das coisas belas que Deus realizou ao longo do percurso e também dos obstáculos e recusas, porque Deus, assegura-nos o Papa, caminha conosco e não se assusta com as nossas maldades. É preciso fazermos memória desta história com Deus e de percebermos como Ele está sempre. E 3 formas muito importantes de fazermos memória são os sacramentos. Na Eucaristia temos o memorial da sua paixão e temos a sua presença real, como aqui neste altar. Em cada Eucaristia atualizamos a sua morte e ressurreição. Depois a Sagrada Escritura. Ali temos a sua palavra, a sua vida neste mundo. Temos uma palavra que é viva e eficaz e nos permite fazer memória. E depois a nossa oração pessoal, que se trata de aplicarmos na nossa vida, lendo o que nos acontece com essa chave de leitura da ressurreição. E aqui deixem-me recordar o terço, que nos faz percorrer, fazer memória, portanto, dos mistérios da vida de Jesus. Para os pastorinhos, os momentos difíceis, dolorosos, ou nos quais não entendiam bem o que se estava a passar, eram momentos em que se recordavam do Senhor e viviam em oferta pela humanidade, apoiados na esperança do céu. O Francisco dizia assim na prisão: se nos matarem, como dizem, daqui a pouco estamos no céu, mas que bom, não me importa nada. Não se importava,
porque fazia memória do que a Senhora tinha dito e recordava-se daquilo que nos fala este mistério da ressurreição, da maravilha da eternidade, do céu. Então, assim, diante de Jesus, façamos um pequenino, muito breve exercício de memória, recordando diante dele algo que me tenha concedido, alguma graça, algum momento, algum dom, alguma maravilha durante este último ano. E agradeçamos ao Senhor. E agradeçamos, sobretudo, o dom da ressurreição e da sua promessa de eternidade. Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, agradecemos-te a tua presença em cada sacramento. Jesus, tu que és o caminho, aumenta a nossa esperança. Recolhidos, aguardemos a bênção do nosso Deus. Tantum ergo sacramentum veneremur cerroi et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensuum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Señor Jesucristo, que neste admirable sacramento nos deixaste memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus como Pai na unidade do Espírito Santo.
Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo, Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita a sua Santa e Imaculada Conceição, bendita a sua gloriosa Assunção, bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe, bendito São José, seu castíssimo esposo, bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Então, um bom regresso às vossas casas e até ao próximo primeiro sábado, se Deus quiser. Um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos. Alegrem-se e exultem as nações, porque julgais os povos com justiça e governais as nações sobre a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra.
Salud.